Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo mais um vídeo para vocês com algumas informações a respeito do Timão, né? O Corinthians deve fechar hoje com o Dorival Júnior, de hoje não passa, né? Corinthians, se não fechar, se caso o Dorival não aceitar a proposta do Corinthians hoje aí, já encerra a conversa com o Dorival e já parte o plano B aí, né? Que tem um técnico aí interessado no Timão. Vocês vão acompanhar aí no detalhe do vídeo aí, que eu separei para vocês com um cortezinho do jogo aberto. Vamos acompanhar juntos. Vamos para a Sul-Americana porque o Corinthians sofreu. Félix Torres foi expulso antes dos 15 minutos do primeiro tempo. O Romero garantiu 1-0. O time do Racing é fraco, gente, é ruim, mas o importante é o resultado. Com chuva e tudo mais, o Corinthians se deu bem. Com o Corinthians, nada é fácil. É encarar um adversário que não venceu na Sul-Americana e, mesmo assim, sofrer. O Racing do Uruguai ameaçou cedo com Ramírez. Hugo Souza salvou. Fico feliz por ter voltado dessa forma, ajudado a equipe a vencer. Mais de 38 mil pessoas acompanharam as boas defesas do Hugo, mas definitivamente não tiveram uma noite tranquila. Eles superaram a chuva e o trânsito de São Paulo para assistir o Corinthians em Itaquera. Mas em menos de 15 minutos de jogo, a euforia deu lugar à preocupação. Primeiro porque o Ramírez, ele de novo, aproveitou a sobra e mandou para o fundo da rede. Mas a arbitragem viu um desvio no braço do atacante. Revisão do VAR e gol anulado. Posse de bola corintiana, bola no meio do campo e uma entrada violenta de Félix Torres em Espinosa. Com a avaliação no vídeo, o cartão amarelo virou vermelho. Expulsão, mais uma na conta do equatoriano. Com certeza a gente tem que conversar, nós vamos chamar ele para ver o que aconteceu e se puder orientá-lo, é o que nós vamos fazer. Eu acho que a gente não precisa falar para o jogador que se ele for expulso pode prejudicar o time, todo mundo tem ciência disso. Empático, Ranielli foi ajudar. E não é que o time melhorou com um jogador a menos. Centímetros separavam o Corinthians da vitória. Mas havia um holandês disposto a dar um fim nessa distância. Memphis Depay arriscou sozinho. Quase deu uma assistência para Yuri Alberto e no segundo tempo cobrou o escanteio que levou Romero a abrir o placar. Será que a bola saiu? VAR de novo. A apreensão só se foi com o gol confirmado. O Hugo terminou o jogo empilhando defesas na sequência. E ainda contou com o apoio do Mateuzinho, que tirou uma bola em cima da linha. Corinthians 1, Racing 0. O time uruguaio é o lanterna do Grupo C e não vence há mais de 20 dias. Já o Timão se manteve na terceira posição da chave e aumentou as chances de classificação ao mata-mata. As preocupações já não têm mais a ver com a Sul-Americana. O jogo está no passado, mas e o futuro? Depois da partida, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, conversou com um dos representantes de Dorival Júnior. É um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos, a carreira, os títulos dele falam por si só. Eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas, sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. O convite está na mesa. A resposta é aguardada. Veja só, os jogadores do Corinthians falando sobre Dorival Júnior, já tratando como possibilidade, mas quem não sai do CT do Timão é o João Paulo Capelanes, deve estar dormindo no hotel lá do Corinthians, porque Capela, a negociação continua, não continua, ele vem, ele não vem. Qual é o plano A, o B, o C? Tem plano B, tem plano C? Estamos aqui na dúvida. Na verdade, já ele vai trazer todas as informações.
se o Dorival continua negociando com o Corinthians, se acabaram as tratativas, se já deu certo, se a questão do salário já veio aquele desconto, e que desconto tem que dar, hein? Porque o que estavam falando aí tá meio fora da realidade. O que não está fora da realidade é o Corinthians se superar, Ronaldão. E ontem, o resultado de 1-0, talvez em condições normais, 11 contra 11, poderia golear a minha expectativa em relação ao Racing por parte do Corinthians. Mas foi bom, fez 3 pontos, está na briga. A expulsão ela aconteceu aos 14 do primeiro tempo, né? E até a expulsão, o Corinthians tinha sofrido já 2 lances, tomou um gol nas costas do Félix Torres. Então acho que o juiz ajudou o Corinthians ontem, expulsando o Félix Torres, porque a entrada já era pro vermelho direto. O que o Félix Torres fez ontem, mais uma vez, em jogos dificílimos. No meio campo, né? Não é que era na área. Não, então, aonde foi a expulsão é uma coisa para chamar a atenção desse menino e dar um rumo na carreira dele. No Corinthians nem pagou mesmo ainda o Félix, pô? Como assim? Não pagou o passe dele ainda? Pode devolver então, não pagou ainda? Se não pagou, devolve. Se não pagou, devolve esse menino para não ter problemas lá na frente. Mas a verdade é uma só. Ele não tem condições de vestir essa camisa pesada do Corinthians, essa que é a verdade. E todo mundo já viu que ele é um grande jogador lá equatoriano na seleção e que ele volte para a seleção e tente achar a carreira dele novamente. Porque no Corinthians não deu certo. Agora, o ponto forte ontem do Corinthians foi a volta do Hugo também, que jogou muito, o Hugo pegou demais. E o meio de campo, o Ranieri, que estava muito bem ali, centralizado, teve que voltar para a zaga com a expulsão do Félix Torres. Aí o time achou uma marcação, porque estava sobrando muito espaço na entrada da área. Aí no segundo tempo, no finalzinho, começou a dar esse espaço de novo, e esse chute de fora da área, o Hugo muito bem, fez a diferença aí, segurou o empate. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente de contratar zagueiros. Não só treinador. Está todo mundo empenhado em tentar trazer um treinador. Eu ainda acho, do que eu ouvi ontem, que o Orlando vai ficar um bom tempo aí, porque quando fala-se no nome de treinador, os caras pedem uma fábula. E o que está pedindo o Dorival, ele está achando que está na seleção brasileira, ele está no Real Madrid. Então tem coisas... Então não vai contratar mais ninguém, treinador. O Corinthians vai dar uma segurada aí, porque os caras estão inflacionando demais. Eu acho que o Orlando está num caminho legal aí. Ô Cicinho, adversário fraco, mas eu concordo com o Ronaldo. A expulsão muda a estratégia. E aí eu parabenizo o Orlando, que ele poderia ter substituído, mudado, não. O que ele fez? Com as peças que ficaram em campo, ele tira o Ranieri, coloca na zaga e segue o jogo. E o Romero aparece para definir, como sempre. O Romero sempre decisivo, né? O Romero é um coringa nesse time do Corinthians, que não desiste nunca e é sempre premiado quando não faz bons jogos, né? Ele acaba decidindo com gols. Mas o Corinthians vai ser essa sofrência até o final da competição, porque os jogadores parecem que não falam a mesma língua, o time totalmente desorganizado e vai sofrer desse jeito. O treinador que vier vai ter muito trabalho. Eu acho que assim, o Corinthians precisava focar mais em contratações do que em treinador, porque o Corinthians precisa de jogadores aí que somente esse elenco aí vai sofrer o ano todo. Se efetivamente o problema é financeiro, Edu, por isso que o Dorival não acertou até agora, que bom que o Corinthians está agindo com responsabilidade. Sim, e aniversário hoje do Dorival. Olha! Aniversário Será hoje que ele vai ganhar um contrato com o Corinthians de presente? Esses valores aí, não sei. Tem que tomar cuidado. Parabéns, Dorival. É claro que quando se fala assim em treinador, né, as cifras hoje do futebol, Renata, tá absurda, tá demais, tanto para jogador como para treinador também. Então o futebol hoje está muito caro. E aí as coisas, de repente, não acontecem como a diretoria gostaria. Então acho que, de repente, mantendo aí o Orlando, um cara que já conhece o elenco, conhece todos os jogadores, a mesma coisa do Santos, com o César Sampaio. Então quem sabe, dando oportunidade para esses treinadores jovens, né, possa ser um dos grandes treinadores no futuro. Então acho que tem que ter paciência. Boa informação, já. João Paulo Capelanes traz tudo sobre o novo técnico do Timão. Ela tá on, tá tudo certo, microfone ok. Queremos saber essa história do Dorival, se voltou a negociar, empresário e tudo mais. Atualiza o caso aqui no Jogo Aberto. E agora já é boa tarde pra você. Boa tarde, Reach. Agora sim, um beijão pra você, um abraço pra toda a galera, quem tá nos acompanhando aí, grande almoço pra todo mundo. O negócio é o seguinte, eu falei que eu tô quase dormindo com o Augusto Melo, tanto que eu encho o saco dos caras aqui do CT, porque é uma coisa impressionante, né? Essa novela parece não ter fim, só que ela está em vias de terminar. Gente, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, que tem muita informação aqui.
tá rolando um café da manhã que na verdade já virou um brunch, né? Tá na hora do almoço, já virou um brunch aqui entre o staff do Dorival e alguns dirigentes corintianos, principalmente o Fabinho Soldado, que é o cara que lidera essa negociação, esteve recentemente com o Dorival. E assim, gente, para deixar bem claro, a tendência e o foco total do Corinthians é o quê? Para fechar a negociação com o Dorival agora, o mais breve possível. E o Corinthians não vai ficar fazendo leilão, não vai subir pedida salarial. O Corinthians tem um padrão, oferece, o Dorival quiser, legal, se não quiser, tá bacana também, vida que segue, tchau, obrigado, até a próxima. A gente trouxe uma informação ontem e eu estou com essa informação confirmada. O que acontece, Renata? Desde a última terça-feira, o Fabinho Soldado recebeu o contato de representantes de Roberto Mantini, técnico italiano. Esses representantes de quebra ontem estiveram na Neoquímica Arena e depois do jogo se reuniram com o presidente Augusto Melo. E assim, gente, pode parecer um paraíso distante. O Augusto Melo, no desembarque da delegação no estádio, eu conversei com ele por telefone, foi muito gentil, muito educado e falou que não tinha nada. Mas a gente segue com a informação que depois rolou uma conversa e o Augusto ficou surpreso, porque desde a última terça-feira os representantes do Roberto Mantini, com o aval do treinador que quer treinar o Corinthians, deu sinal positivo para que eles pudessem negociar com o Corinthians. E aí o que acontece? O Augusto ficou surpreso porque ficou sabendo agora, ontem à noite. Então esses representantes estão no aguardo, em caso de mais uma negativa por parte do Dorival Júnior, eles não fecharem, decretarem a negociação, as conversas, respondendo a sua pergunta do plano B, aí sim, as conversas poderiam ser abertas para que Roberto Mantini treine o Corinthians. O Augusto foi categórico por telefone ontem comigo. Capela, o foco é fechar com Dorival Júnior. Estamos tentando, estávamos fechados com o Dorival e agora queremos fechar, estávamos fechados com o Tite e agora queremos fechar com o Dorival. Mas em caso de uma negativa, o Roberto Mantini, já que os representantes estiveram ontem no estádio corintiano, aí sim as negociações podem acontecer. Acredito que em poucos minutos a gente vai ter uma resposta. E aí, Dorival fecha ou não fecha? Então é o momento de aguardar, mas seguir apurando. Muito se falou de Luiz Castro e o Augusto me falou ontem que era fake news, Renata. Vamos aguardar. Bom, Roberto Mantini teria desejo de treinar o Corinthians. Seus representantes fizeram com que a informação chegasse ao Augusto. E o Dorival continua negociando o Fabinho Soldado. Então o Capelanes fez um resumo e trouxe essa novidade. Capelanes tem que ter um plano B, obviamente. Até agora muita coisa não deu certo. Era para ser o Tite, não foi. Aí o Dorival sai, volta. Que loucura! Fervendo! Opa! A relação Corinthians e Dorival Júnior. Será que esquentou mesmo? Será que chegaram num acordo? A gente vai descobrir tudo isso agora com o Capelanes. Vamos lá, Capela, conta pra gente. Dorival é do Corinthians? É do Corinthians, Rê. É do Corinthians. Até os próprios setoristas que acompanham de perto o Corinthians já estão cravando que depois de várias reuniões, várias possibilidades de acerto, agora a tendência é que em poucas horas seja oficial. Dorival Júnior, no dia do aniversário, deve ser anunciado em breve como técnico do Corinthians. Corinthians, por sinal, ofereceu aquele contrato que a gente já tinha até atualizado na semana passada, até o fim da gestão Augusto Melo, até o fim de 2026. Então, depois de um café da manhã que virou um brunch, praticamente um almoço, já está praticamente tudo certo. Dorival disse sim ao Corinthians, deve ser nas próximas horas. E a expectativa, claro, o Corinthians corre para que ele já possa estar no banco de reservas este fim de semana. Campeonato Brasileiro tem Flamengo e Corinthians no Brasileirão. Dorival a isso aqui de canetar e fechar oficialmente com o Sport Clube Corinthians Paulista, Renata. Ronaldão, e agora, hein? As fontes estão divergentes. Rapaz, deram tanta gente no Corinthians que eu tô até com medo de voltar a jogar. Mas vamos esperar, né? É o Dorival mesmo? Ainda não está oficialmente declarado pelo Corinthians, mas as fontes próximas estão efervescentes tá todo mundo com a falando informação. Que fechou o Dorival, né? Enquanto não assinar, o preto no branco. Eu sei que eu falei. Teve um jantar ontem à noite, teve um café da manhã agora pela manhã. Então, depois de tanta reunião, alguma definição... Teve um brunch também. Que o Fabinho tava voltando de carro. Tô achando que é tanto almoço, tanto jantar, que é o Ulisses envolvido aí na negociação. Por isso que ele não tá aqui. Daí eu falei, o Ronaldo falou... Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Né? Exatamente. Ronaldo, eu errei por 9 minutos. Eu falei pra você, ó, vai ser anunciado meio-dia e 45. Anunciou? Não, ainda não. Falta 5 aí. Então falta 5. Mas a pergunta, se ele for anunciado hoje, treina contra o Flamengo, será? Tem que treinar, né?
Tem que comandar o time contra o Flamengo. Dá Duvido, deve ser o tempo de Orlando. treinar amanhã. Aí dá fica tempo na de treinar cabine amanhã. lá. Pô, eu imaginava que ele era doido, mas não. Vai ser home office. Eu acho que é mas muito sabe por pouco quê? tempo, gente. Porque se perder, a responsabilidade não é ele. Vai ter dado um treino e vai comandar o time. Mas já entra pra conta, né? E o Flamengo, quando enfrenta o Dorival, né? Pois é, e o Dorival, quando enfrenta o Flamengo, né? Ah, saudades. Também tem boas lembranças. E aniversário do Pica-Pau hoje. Hoje, parabéns, Dorival. Novo técnico do Corinthians. Cena trouxe a informação. E tem detalhe: os jogadores do Corinthians ontem, depois da vitória pra cima do Racing, já falavam sobre Dorival. Poderoso Racing. Um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos, a carreira, os títulos dele falam por si só. Eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Então, se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas. Sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. Bom, agora, Ronaldo, o que foi, Ronaldo? Chegou aqui a mensagem. O quê? Dorival fechou mesmo. Você Não vai falar Sabe aquela Ricardo Oliveira, mentira! Ó, não vai falar o nome, ó. Gago tem mais moral Não vai falar que é Augusto Melo. Ao meio-dia e 45, vai anunciar. Aí, ó, O Orlando vai domingo fazer o jogo só. Ei, o Sgarbi tá sabendo mais do Corinthians que você, pô. Tá vendo? Mas eu sempre soube, vai. Rapaz, esse menino é corintiano. Não, eu diria que o Sgarbi sabe mais do Dorival Júnior. Negrão, solta o modelo, Negrão. Agora deixa eu falar uma coisa. Negrão. Ó, deixa eu falar uma coisa. Tá, agora fala então já como Dorival técnico, já então, analisa. Dorival fechado. Agora eu vou falar. Chicão, Batata, Valmir, vocês não sabem de nada, viu? Nunca mais vou pedir nada pra vocês. Nossa, agora deu o nome dos meu caras. coelhinho aqui foi bem demais. Boa. Então falando sobre o Dorival agora no Corinthians, que é verdade isso aí mesmo. Tá fechado. Traz o Pica-Pau agora que ele vai assinar. Cadê o Pica-Pau? Cadê o O Pica-Pau já vai chegar aqui. Vai Tá assinar lá, ó. agora. Vai aparecer na Pica-Pau. tela a qualquer Aparece na momento. tela, Pica-Pau. Vem, vem. O tio Olha lá, Paulo. olha lá. Olha esse Pica-Pau, O tio hein? Paulo vai assinar no lugar do Vem o Pica-Pau. Pica-Pauzinho também. Vem. Pica-Pauzinho também. Vem toda a E o família, Dorival Pica-Pau. acaba de fechar no dia do aniversário dele. Olha aí, lindo, que hein? presente, meu Deus, hein, Ganhou uma Dorival? nação. Dorival, você faz aniversário. Sei se é ganhou presente ou de uma pesadelo, nação, né? Miguel. Seja bem-vindo. Capelanes tem mais pra ver. informações. Capela, já acrescenta aí, traz um pouco mais de detalhes para que a gente possa entender agora que efetivamente Dorival será o técnico do Corinthians, ao que tudo indica, hein, Capela? Acabei de receber um WhatsApp. Nesse instante, Capela, a informação que a gente tem aqui é que o Orlando vai comandar o time do final de semana do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e a estreia está pelo menos prevista semana que vem, dia 30, quarta-feira, Copa do Brasil, Novo Horizontino e Corinthians. Então a tendência é o Orlando Ribeiro no fim de semana e o Dorival estreando quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, Renata. Olha essa maleta cheia de dinheiro aqui, hein? É para o Pica-Pau. Pode trazer Mas o se Pica-Pau. você quer um bom treinador, tem que pagar caro. Infelizmente Sim. o mercado tá desse jeito. Pode segurar uma E, maleta, Renata, Pica-Pau. Fala, Edu. e ele ganhou um presente de grego, né? O Pica-Pau está segurando a maleta e vai assinar agora, ao vivo no Jogo Aberto, o Pica-Pau. E o Pica-Pauzinho assinando o Pica-Pau Live Forever. Pronto. YouTube é o nosso endereço com Dorival chegando no Corinthians. Garbi, que pontualidade britânica você aplicou hoje aqui, né? Meio-dia e 45 era a informação Boa, de que o Garbi. anúncio seria feito e assim aconteceu. Não, é bom ser um Zuba Lover aqui, né? Nós somos todos Zuba Lovers. Agora vocês se reuniram. É bom ser Zuba Lover aqui, Volúvel, não. muito. Mas A juventude é assim, né, Dom? eu falei meio-dia 45, que loucura. Mas é uma grande contratação pro Corinthians. Na minha opinião, tá bom pros dois lados. Pro Dorival e pro Corinthians. O Dorival tem a chance, depois da seleção brasileira, que, querendo ou não, o trabalho, na opinião pública de todos, não foi um bom trabalho, claro. Ele tem a opinião de ir para um clube gigante como o Corinthians, clube de massa, clube que a torcida apoia muito e dar essa volta por cima e mostrar o grande treinador que ele é, que é um baita treinador. Então, pro Dorival, bom nesse ponto. Pro Corinthians, o melhor treinador possível no mercado é o Dorival. É o Dorival. Quem fala mal do trabalho do Dorival, pelo amor de Deus, gente. Não é fácil no futebol brasileiro. Nós estamos vendo aí. O cara ganhou nos últimos clubes do Brasil. Copa do Brasil 2 vezes, Libertadores. É um baita treinador. Já falei aqui algumas vezes o que ele fez no São Paulo, que foi um trabalho bom no São Paulo. Tem muitos pontos positivos que ele deixou de adaptação de jogadores, de potencializar jogadores. Então é um grande treinador e
Mas desse jeito você vai torcer pro Corinthians, gente? Eu vou me Ele não arrepender. consegue colocar o ponto final. Eu vou me arrepender do que eu vou dizer agora, mas eu acho que vai dar certo no Corinthians. Dorival, não vou torcer pra dar certo no Corinthians, irmão, mas... Tá achando que vai. Cicinho, vai dar liga, vai dar match. Não dá liga Não. nenhuma. Não, já tem uma identificação com São Paulo. Vai ali e vai enfrentar grandes Você problemas. sabe que ele já treinou o Santos e o Palmeiras também, né? Então vai dar certo. Eu sou volúvel. É que eu pesquisei essa palavra, é inconstante, né? É legal essa palavra. Cicinho, Eu se sou volúvel. atualizando. Vai dar certo, mas também pode não dar certo. Dorival é um grande treinador. O Corinthians, queira ou não, tem uma grande equipe, agora falando sério, e precisa ser melhor treinado. E nada melhor do que o Dorival, que conhece. E se ele está assumindo, Renato, é porque ele acredita que vai dar liga sim. Volúvel é a palavra perfeita, porque a maldição são paulina pode ser feita, já que, depois do estrondoso sucesso que o Dorival teve no São Paulo, foi mal na seleção e se não for bem no Corinthians... É ruim pra ele. Seria um segundo... Eu não entendi esse sorriso. Foi pra fora, bebê. Meio Raquel, né? Eu, honestamente, que nem eu tenho treinador no meu clube, ok, o trabalho tá mais ou sendo menos, mais ou menos. feito de maneira correta, mas eu não amo Ele é meu bom, treinador. o seu treinador é bom? Deixa eu marcar aqui. Meu treinador eu prefiro falar do Dorival. Chico Garcia, a expectativa em casa é alta? É, claro que sim. O Dorival era o melhor nome disponível depois do Tite, evidentemente. Acho que o Tite pela identificação, mas já é página virada. O Dorival se valorizou e assim, gente, qualquer treinador mediano, em clube mediano, tá ganhando na faixa de 1 milhão. Isso só pra ele. Aí você soma a comissão técnica, ele pediu 3, daqui a pouco não pediu 3, mas, gente, deve ter um custo de 2. Tem jogador 3. no Corinthians, tudo bem, tá caro, mas né, tem jogador no Corinthians que custa 2, 3, 4. Não, e hoje o futebol, se for parar pra pensar também, o doutor foi um dirigente, sabe muito bem disso também. Cara, a premiação, o Dorival, qual foi o lucro que o Dorival deu pro São Paulo? Tinha um salário alto também. Pro Flamengo, é um cara que sabe ser campeão. Aí vence algum título com o Corinthians, que eu acho difícil, mas vence algum título, porque o Corinthians também, mas vence algum título com o Corinthians. Já começou, cara, né? dá premiação, dá Falou retorno. baixinho. Treinador bom dá retorno. Se você quer ser campeão, você tem Olha que o Abel Ferreira. Quanto que o Abel Ferreira já rendeu pro Palmeiras? Mais de 600 milhões. Vendo o assunto Dorival Júnior e a chegada dele ao Corinthians, Capela, então essa informação de que no domingo não tem Dorival ali contra o Flamengo, vai esperar um pouquinho mais, jogo da Copa do Brasil, mas temos alguns detalhes também para contar, tem mais coisa acontecendo? Não, eu continuo dando sorte. Não, sorte nada, a competência da Dorival, vai comandar o Corinthians, se eu não estou equivocado pelas minhas contas aqui, é o 21º clube do Dorival comandando no futebol brasileiro. É uma coisa impressionante, é um cigano da bola, uma coisa maravilhosa do Dorival. Bom, gente, só para trazer informação, o contrato deve ser assinado já nos próximos minutos, porque eu recebi aqui que nas próximas horas a expectativa é que o Dorival seja oficializado nas redes sociais, tudo bonitinho. Aí, eu falei aqui na minha última entrada sobre o Dorival comandar o jogo contra o Flamengo. A diretoria gostaria já de ter o treinador comandando. Mas como o Corinthians já treinou, a galera já tá indo embora. Por sinal, alguns jogadores já passaram por aqui, ninguém quer falar. Mas os caras passaram e foram embora. E amanhã já viaja, já embarca para o Rio de Janeiro. Como o Dorival não vai nem ter tempo de trocar uma ideia com a rapaziada, preparar o time. Então fica o Orlando pela informação que a gente tem. E só na semana que vem aí sim a estreia contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Pelo menos essa expectativa, todo o trâmite burocrático sendo conduzido nesse momento. É isso, fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje a respeito do Corinthians. Timão aí que venceu ontem por 1-0 aí em cima do Racing pela Sul-Americana e volta a brigar ali, né, pela competição. Somando ali 4 pontos ali, né, na competição da Sul-Americana e volta ali a ficar ali na disputa ainda da Sula, né. E a próxima agora, a meta do Corinthians aí é fechar com o Dorival Júnior ainda hoje, né. Timão aí que tá fazendo a reunião com o Dorival já para fechar o acordo agora de fato. Se o Dorival não aceitar a proposta aí do Corinthians, que falta só, na verdade, o Dorival já disse sim ao Corinthians, já está tudo confirmado, só falta uma questão. Depois que entrou aí, né, a parte financeira do Dorival lá, né, o setor financeiro do Dorival entrou em contato ali com o Corinthians para acertar essa parte financeira aí, foi onde deu uma estagnada nessa conversa aí, que o Corinthians não vai entrar em leilão com o Dorival em questão de valores. É uma proposta só
e acabou. Não vai ficar negociando para subir valores, que o Corinthians sabe até onde pode ir, até onde pode gastar. Então é isso só que está faltando fechar aí. Então se essa parte aí, né, financeira do Dorival concordar aí com a proposta do Timão, o Dorival assina hoje e já estreia aí pelo Timão aí, né, com o próximo jogo contra o Flamengo, né? Corinthians que tá aí na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem como próximo jogo aí nesse domingo já o Flamengo, né, na casa do Flamengo. Então um clássico aí, né, os dois maiores do Brasil. Então o Corinthians vem com força máxima para esse jogo, mas precisa do seu técnico, né, com experiência para esse jogo, né? O interino aí, né, Orlando vem dando bons resultados pro Timão, mas não sei se é um treinador preparado para esse jogo contra o Flamengo, uma vez que precisa de muita experiência para enfrentar um time tão grande também, que é o Flamengo, né? Um time que vem brigando na parte de cima da tabela do Brasileirão aí, e é um time que investiu bastante no elenco. Então o Corinthians esse ano que não investiu muito, né? Contratou apenas o Fábio Sangileri ali, mas esperamos que na próxima janela de mercado aí, no meado do ano, o Corinthians faça contratações, com certeza vai fazer ali pela zaga. Inclusive, Félix Torres, por mim tinha que ir embora, cara, tinha que mandar esse cara embora. Não existe esse jogador no Corinthians, o cara só vai fazendo M aí, então pra mim já pode mandar embora. E nessa janela de contratação no meado do ano aí, já pode ser uma função aí a ser contratado, pode ser não, né? Com certeza vai ser, né? Tem que contratar zagueiros aí, pontos. E tem que contratar também lateral direito, né? O lateral esquerdo estão bem servidos, né? Com o Fábio Sangileri. Chegou para somar muito valor ao Timão. E fazendo bons jogos pelo Corinthians aí, né? Mas no mais é isso aí, né? Esperar agora só o término dessa última reunião aí. Que tá acontecendo agora no Corinthians. Com a parte financeira do Dorival Júnior poder fechar esse acordo aí. E com certeza vai anunciá-lo ainda hoje aí ao vivo, né? Se caso não feche aí, né? Caso o Dorival dê para trás nesse dia de hoje, o Corinthians já tem seu plano B aí, né? Como podemos acompanhar, o Timão tem um plano B já para poder fechar ainda hoje também. O técnico italiano que está interessado no Timão aí. Se caso o Dorival dê para trás, o Timão já sai com o técnico fechando hoje também. No mais é isso, vem trazendo informações para vocês todos os dias a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias Coringão News. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí, se gostou, estiver gostando aí dos vídeos que ele está trazendo, é só se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever, senão não vão perder nenhuma notícia a respeito do Timão. Aqui você se mantém totalmente atualizado de todas as informações que vêm saindo a respeito do Timão. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!